Viram que tem aula lá, né? Tem duas aulas gravadas lá para vocês, tá? Para quem quiser ir lá acompanhar, para quem perdeu a aula, quiser tirar alguma dúvida, tá lá, viu? Podem assistir e a partir da videoaula, vai para os exercícios, faz, pintou dúvida, vai lá no fórum, tá? Vai lá no fórum e põe sua dúvida lá, tá? Se outra pessoa entrar no fórum e ver a dúvida, souber responder a dúvida, pode responder para o colega também. Se ao invés de souber responder, também tiver uma dúvida sobre o mesmo assunto, coloca também, tá? É como se a gente estivesse na sala de aula, um colaborando com o outro, tá? E professores e alunos, todo mundo ali junto, colaborando, contribuindo na construção das respostas e das atividades, tá bom? Então, 9 horas, no prego, né? Já começamos nossa aula. As pessoas que vão chegando, a gente vai inserindo, que nós temos que aproveitar o nosso tempo tranquilamente. Alguém me falou na última aula que teve dificuldade em alguma questão aí para resolver, né? Se não conseguir, não tiver conseguido sanar, sinaliza para mim depois que eu volto lá e dou uma corrigida com vocês. Tudo bem? Bom, nós falamos na aula passada, retomamos o conceito de funções, né? Dizendo que para ser uma função, antes de qualquer coisa, eu tenho que ter uma relação, né? Então, toda função ela é uma relação e, e ao contrário, né? Nós podemos dizer que nem toda relação é uma função, tá? Então nós vimos isso nas últimas aulas, construído o conceito de funções. Toda função é uma relação. Só é a função se houver uma relação em que nós temos de um lado o domínio, tá? O conjunto que nós chamamos de domínio, normalmente chamados por nós aqui de x, tá? Os valores de x. E do outro lado nós temos a imagem ou o contradomínio, chamados por nós aqui de imagem ou contradomínio, chamado por nós aqui de y, atribuído à letra y, para nós aqui, tá? X e Y são usados para que haja um padrão, em qualquer lugar que você for, um padrão de compreensão, tá? Do que se fala, de como se estuda. Mas nós temos que lembrar que eu poderia, ao invés de ter X e Y, eu podia ter Y e W, eu poderia ter A e B, não tem problema. É o primeiro conjunto, tá? Que é o domínio. Importante saber isso. Domínio, tá? É o domínio. Se é domínio, pode ter qualquer letra. Tá bom? E o outro é o contradomínio. É o resultado do que nós fazemos com cada elemento do domínio. Tá? Então, nós pegamos um elemento de X, um elemento do domínio, aplicamos um cálculo em cima dele, né? Uma função. A função é esse cálculo, né, que nós fazemos, e temos um resultado. O resultado é a imagem. Né? Falamos também, com foco nesses conceitos, que os critérios para que uma relação seja função é exatamente que não pode haver nenhum elemento no domínio, nenhum elemento em X, que não esteja ligado em um único de Y. Tá? Então, cada elemento do domínio tem que estar ligado a um só lá no conjunto das imagens. Em termos conceituais, nós escrevemos, falamos que o conceito de funções é estabelecido nesse entendimento de que
para cada elemento do conjunto X, existe um único elemento do conjunto Y, tá? Ou seja, cada domínio, cada elemento do domínio tem uma única imagem, tá? E na última aula, nós viemos, quando lembramos e apontamos que existem vários tipos de funções, nós mencionamos que algumas são mais usuais, são mais aplicáveis, são mais fáceis de se reconhecer do que outras. E a estas que nós dedicamos um foco muito especial, porque são as que nós vamos vivenciar com muita frequência nas nossas rotinas de gestão. Tá? Aí nós começamos, dentro do conceito, entendendo e compreendendo a função linear. Nós falamos que a função linear é aquela em que f de x é igual a x. Só a x. Depois nós falamos que a função linear, quando nós acrescentamos alguma coisa, uma outra operação, uma adição ou uma subtração, ela passa a se chamar com função linear afim. Tá? E falamos da diferença entre as duas. A função linear, ela passa pela origem. Foi quando nós dissemos que na função linear, quando x for zero, o meu y também será zero. Ou seja, existe um momento na função linear que o domínio é igual à imagem, 0 e 0. Essa é a origem dos dois eixos. Tá? E falamos que, em contrapartida, diferente da linear, a linear afim, olha, acrescentei mais um nome, é aquela em que eu acrescento também mais uma operação. Então, nunca vai passar pela origem. Quando o x for zero, o y não será zero, porque eu estou somando ou subtraindo algum número. Então, a função linear, ela passa pela origem. X é igual a zero, y é igual a zero. Função linear afim, ela não passa pela origem. Quando x for zero, y será diferente de zero. Ok? Aqui agora, ainda em cima dessas duas, eu vou explorar com vocês um outro conceito, que é o conceito de crescente e decrescente. Tá? Então, vou projetar para nós aqui o slide, para que a gente possa trabalhar um pouquinho com esse conceito que nós vimos, viu? E a partir daí a gente construir mais um pouquinho essa nossa compreensão aí, tá? Então vamos lá, projetando o slide. Vai aparecer para vocês em qualquer momento. Muito bem. Apareceu a função constante. Pessoal, a função constante ela é linear? Bom, olha só. Essa pergunta é uma ótima pergunta, Sebastião. Você é um ótimo aluno. Bom, apesar da função constante ser representada por uma linha, nós não chamamos de linear. Tá? Nós chamamos de constante, porque o valor de y será o mesmo independente do valor de x. Eu atribuo um valor quando eu digo, olha, independente de quem seja o meu domínio, a minha imagem sempre será 3. Então, x pode ser o que for. Y será sempre 3, será constante. Não é porque é uma linha que nós chamamos de linear. Tá? Para nós, função linear será aquela em que nós teremos uma curva ascendente, reta, linear, ou decrescente. Tá? Muito bem. Então vamos nela para a gente compreender. Aqui nós temos o gráfico da função, eixo x, eixo y. No eixo x nós temos representados todos os elementos do conjunto x, que é o meu domínio, né? O meu domínio aqui seria
menos 4, menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4. Esse é o meu domínio. Qual seria a minha imagem? A minha imagem aqui é 3. Tá? Então, como ficaria essa relação para nós desse conjunto, dessa função que nós vimos aqui? Ó? Muito bem, eu vou traçar um gráfico aqui em cima, tá? Só para vocês, para a gente compreender que eu tenho aqui representado nessa tabelinha nossa aí os números de menos. Olha, vou fazer em outro lugar para não mexer nessa aí. Tá? Olha só, de menos 4 a mais 4, a imagem é 2. Tá? E a função é f de x é igual a 2. Então, vou sair daqui, vou projetar para vocês no outro cenário a mesma coisa. Tá? Muito bem, vai aparecer para vocês também. A hora que aparecer, apareceu. Ó, então vamos lá. Nós falamos, né, que nós tínhamos aí uma função constante. Nós tínhamos o domínio, né, esse domínio aí, os números menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Muito bem. E esse aqui é os valores do eixo Sebastião, X. Oi, filha. está travando muito. Travando o quê? O Tá, e vídeo? o meu também até caiu. Travando o quê, filha? Sua conexão? Sim, na hora que você estava explicando aí agora, travou. Tá. Todo mundo tá tendo problema de travamento, gente? Lohane, Tranquilo. O meu tá tá bem. tranquilo? Ô, Lohane, quando é um caso pontual assim, pode ser a sua conexão de internet, tá? Nós vamos fazer assim, ó. Se tiver uma parte que não entender, você pode me chamar, tá? Aí eu tento falar com calma de novo para você não ficar perdida, tá bom? Por exemplo, o que eu falei agora foi que nós temos um conjunto X, tá? Ó, um conjunto X representado pelos números menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Tá? Esse aí são os números do conjunto X. Aí você me pergunta, professor, você tirou isso de onde, professor? Bom, eu tirei isso, tá? Daqui, ó. Esse gráfico, tá? Que eu estou colocando para vocês agora, para todo mundo saber o que representa esse X para nós. Então, esse X que eu estou apresentando aqui, esses valores menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, até 4, são os valores desse X aqui, ó, de menos 4 a mais 4. Então, eu representei aqui o nosso, eu vou colocar só uma letra D, tá? O nosso domínio, viu? Nós chamamos isso aí de domínio. Então, nosso domínio. Do outro lado, nós temos nessa curva aqui, ó, no valor de y, os valores de 4 a menos 4. Mas o único que eu estou utilizando aqui é o 2. Tá vendo? A minha reta constante passa só pelo 2. Então, o meu y, o único valor importante para mim é o 2. Então, eu terei do lado de cá o meu y, tá? Que é o meu contradomínio ou a minha imagem, onde eu terei o único número, a única imagem, tá? O número 2. Isso quer dizer que quando 4, 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4. Olha, todos os números, tá? Todos os números do meu domínio convergem para o mesmo número, que é o 2, para a mesma imagem. Isso pode. Cada elemento de x, olha,
cada elemento aqui em x, tá? Ó, o menos 4 está indo lá no 2. O menos 3 está indo no 2. O menos 2 está indo no 2. O menos 1, o 0. Todo mundo vai no 2. Então é isso que nós estamos representando aqui, tá? Essa função é a função que nós falamos é f de x, tá? F de x é igual a 2. Então essa função que nós falamos aqui, apresentada aqui no gráfico, aqui ela está apresentada em forma de relação. Domínio e imagem. Tá bom? Tranquilo? Bom, agora nós falamos que iríamos extrapolar um pouquinho essa compreensão para a construção do gráfico da função linear, tá? E a linear afim. Eu vou pegar primeiro a função linear, vou compartilhar com vocês agora, não apareceu ainda, viu? Vamos lá. Muito bom. Está aí na tela para nós. Então, esse slide aí, nós estamos vendo agora, ele é o gráfico da função linear. Tá? Como que nós encontramos esses valores aí para montar o gráfico? Né? Nós falamos que esse gráfico da função linear ela é feita a partir de uma só operação. Ah, professor, mas você está dividindo x por 3? Tá, estou dividindo. Mas eu não estou somando nem subtraindo com mais ninguém. É só o x. Tá? Esse é um tipo de função linear. Eu poderia colocar qualquer valor aqui, tá? Que não iria comprometer o meu tipo de função. Ela vai deixar de ser só linear quando eu vier na função e acrescentar mais alguma coisa. Por exemplo, mais 2. Ou menos 2. A partir do momento que eu fiz esse acréscimo, tá? Acrescentei outra operação, ela deixou de ser função linear e passou a ser função linear afim. Tá bom? Então aqui eu estou só com o x, multiplicando x ou dividindo x, não tem problema. Bom, quando eu tenho essa função desse tipo, a função linear, nós falamos que ela passa pela origem aqui, ó, no 0 e 0. Tá? Deixa eu ver quem está chegando. Gislene. Então, muito bem. Quando ela é linear, ela passa pelo 0. Nosso 0 está aqui, nesse pontinho. Chegando mais alguém? Lidiane. Então, nós teríamos, né, se eu fosse fazer uma representação, o meu 0 representado aqui, ó, nessa nossa figurinha. Ficou feia para danar? Não tem problema, né? Nós teríamos essa representação do 0 inserindo se eu quisesse acrescentar esse 0 aí, tá? Vou pôr no cantinho, depois eu levo para lá. Só para vocês saberem o que é a origem, viu? Pronto. A origem, o ponto 0, 0, é esse ponto aí, ó. Tá? Ele é 0 de x e é 0 de y. Por isso que nós falamos que é a origem. Viu? Gislene, tudo bem, Gislene? A gente está numa revisão mesmo, tá tranquilo. Então, 0 de x é igual a 0 de y. Vamos ver. Se x for 0, quanto que vai ser y? 0. Porque ao dividir 0 por 3, vai dar 0. Tá bom? Se x fosse 8, tá? 8, olha só. Se x fosse 8, nós teríamos... desculpa. Se eu falasse que o x é 8, tá? 8 aqui, ó. Eu iria pegar o 8, dividir por 3 e achar um valor de y distante, um valor alto. Mas toda vez que x for 0, o y vai ser 0. Então, isso aqui é a nossa origem. Tá?
Por isso que a gente fala que a função linear, ela passa pela origem, quando x é zero, y é zero. Agora, presta atenção numa coisa interessante. Eu estou dizendo aqui que o meu valor de x vai ser um número negativo. Tá? Esse negativo que nós colocamos aqui, ele representa para nós o tipo de função que nós temos, o tipo de função linear que nós temos. Então, olha só. Se o meu x for negativo, que pode ser sem sinal ou o sinal de mais, tá? Quando o número ele é positivo, nós não precisamos colocar o sinal de mais. Então, quando ele é positivo, tá? Nós estamos falando que esse número é maior do que zero. Tá? Os números negativos são os números menores do que zero. Vamos ver? Olha, o zero está aqui, tá? À esquerda do zero é negativo, quer dizer, menor do que o zero. À direita do que o zero é positivo, maior do que zero. Tá bom? Esse que nós falamos aqui, esse x é o nosso a da função. Então, olha só. Quando esse a nosso for positivo, vou colocar um positivo aqui só para a gente fazer essa análise. Quando ele for positivo, automaticamente nós sabemos que o a é maior do que zero. Então, a nossa reta é essa reta, tá? Que vai da esquerda para a direita subindo. Olha, ela é chamada de função crescente, tá? A função está crescendo, tá? Então, função crescente. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. X é zero, y é zero. X é 1, y é 1, por exemplo, tá? Então, quando o x for positivo, a nossa função ela é função linear crescente. Ok? Ela segue essa curva vermelha. Agora, quando o nosso x for negativo, eu vou pôr esse negativo agora de outra cor para vocês perceberem, né? Azul. Ó, quando ele for negativo, isso quer dizer que os números estão decrescendo. Tá? Olha só que interessante. Quando x é zero, y é zero. X é 1, y diminuiu. Quando x for 3, y diminuiu mais ainda. Então, quanto maior o valor de x, tá? Menor o valor de y. O que é interessante para a gente aqui focar nesse conceito? Tá? Na posição da curva. Sinal positivo, a reta está subindo para a direita. Sinal negativo, a reta está descendo para a direita. Tá? Tranquilo até aí? Então, se ela está subindo da direita para a esquerda, porque o x é maior do que zero, é positivo, ela é função linear crescente. O nosso a é positivo. Quando ele for negativo, o nosso a negativo, quer dizer que ela é uma função linear decrescente. Tá? Alguém falou alguma coisa no grupo ali? Deixa eu compreender. Tá, então, tá tranquilo. Vou perguntar para vocês aqui, antes de avançar. Função linear, nós já identificamos, vocês já estão dominando. E aí eu pergunto, tá? Essa função que nós colocamos na tela, eu vou pensar sobre ela. Do jeito que ela está aí, ó, menos x sobre 3. Ela é do tipo crescente ou decrescente? Pode responder para mim no chat, no microfone, em qualquer lugar, tá? Isso, decrescente. Tá? Decrescente. É isso aí, querido. Então, toda vez que você olhar para uma função, olhou para o sinal, tá? Nós estamos falando nesse momento de função linear. Quando a gente for falar de funções quadráticas, exponenciais, esse sinal também vai nos ajudar, mas vamos focar agora nas lineares, tá? Então, função linear, tá? Se
o meu x é positivo, eu tenho uma função crescente. Tá? Lembra que esse x é o nosso azinho representado aí, porque nós falamos que essa função é do tipo ax, lembra? Então, é o número que está ao lado de x. X positivo, função crescente. Quanto maior o valor de x, maior o valor de y. Função linear, quando o x for negativo, ela é decrescente. Quanto maior o valor de x, menor o valor de y, tá? Então, a função linear crescente, nós falamos que o domínio e imagem são diretamente proporcionais. Aumenta um, aumenta o outro. Tá bom? E a função linear decrescente é inversamente. Quando aumenta um, diminui o outro. Tá? À nossa esquerda do gráfico, a gente pode perceber que nesse momento aqui, ó, o x está aumentando, tá vendo? Ele era menos 4, virou menos 3, virou menos 2. À medida que ele está aumentando, o meu y, que era menos 2, veio diminuindo. Então, função crescente diretamente proporcional. Função decrescente inversamente proporcional. Tranquilo? Muito bem. Agora, eu vou pegar esse quadro nosso aqui, vou copiar ele aqui embaixo, tá? Vou fazer uma pequena mudança nele. Pequena mudança, bem simples. Olha, vou fazer aqui com vocês na hora, tá? Eu vou dizer que f de x é igual a 2x. Tá bom? Então eu vou tirar essas duas linhas para cá para o lado, né? Vou tirar essa linha vermelha aqui para o lado. Não repara essa cinzinha que está aí, não, que essa cinzinha não conta para nós, é só essas duas aqui, tá? Muito bem. Aqui nós estamos dizendo que o valor de y será 2 vezes o valor de x. Então, muito bem. Se eu pegar essa bolinha aqui, ó, e se eu disser que x é 2, ou que x é 1, ó, x é 1. Quanto vai ser y? 2 vezes 1 é 2. Então, quando x for 1, y é 2. Tá? Deixa eu tirar isso aqui para o lado também, que isso aqui para nós não importa agora. Vamos lá. Bom, se eu disser, olha só o que eu fiz. Eu falei que x era 1, então 2 vezes 1, 2. Y é 2. Se eu disser agora que x é 2, tá? X agora é 2. Vamos pôr de 3 logo aqui para a gente ganhar tempo. X é 3. Então, quanto será o meu y? 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho alguma coisa, tá? Maior do que o que passa aqui, ó, do meu menos 4. Menos 4, menos 5, menos 6. Então, aqui eu já posso dizer, só de olhar, olha, ele está crescendo para a direita. Olha o que vai acontecer com a nossa reta. Ela vai passar aqui, nesse ponto, né? E nesse outro ponto. E olha só que bacana, passou pelo zero. Por quê? Porque quando o x for zero, né? Olha, quando o x for zero, 2 vezes zero é zero. Y também será zero. Tá? Então, essa é a função linear que nós montamos agora. Só que agora eu vou fazer uma pequena alteração nessa função diante do que nós fizemos aí agora, tá bom? Nós vamos acrescentar duas coisas nessa função. Primeira coisa, eu vou dizer que ela é, vou falar que ela é, para não ficar muito grande, eu vou falar que ela é x, tá? Mais 1. Tudo bem. X mais 1. Isso quer dizer para nós que ela é uma função linear, agora ela é afim. Se eu acrescentei mais alguma operação, eu acrescento mais um nome, ela continua sendo linear, só que agora ela ganhou mais um nome. Ela é linear afim. Tá? Nesse caso,
eu vou dizer para vocês que o meu x é zero. X é zero. Quando o x for zero, eu vou fazer 0 mais 1, é 1. Então, quando o x for zero, y vai ser 1. Não vai passar pela origem, tá vendo? Nós já estamos dizendo aí, tá? Que essa função não terá nenhuma chance de ser 0 e 0. Vamos lá. Eu vou dizer agora que x é 2. X é 2. Muito bem. X é 2. Não, vou botar x1 aqui para ficar mais próximo. X é 1. 1 mais 1 é 2. Então, quando x for 1, y é 2. Bom, vou pegar o outro e vou dizer agora que x é 2. Quando x for 2, 2 mais 1 é 3. Então, y será 3. Eu posso pegar a nossa reta agora, tá? Trazer a nossa reta aqui pelos pontos e nós veremos que a nossa reta, olha lá, não passou pela origem. Ela não passa pelo zero. Ela vai passar sempre acima ou abaixo do zero, tá? Sebastião, Fala, meu querido. boa noite, tudo bem? Graças a Deus. Deixa eu te falar. Então, no caso, o que vai diferenciar a função linear afim da função linear comum é que a linha nunca vai passar na origem, que é zero. Vai estar sempre Exatamente. torta. Só Exatamente. isso. Só. Beleza. Claro que, em consequência disso, os resultados vão mudar, certo? Nós já temos aí, vou te dar um exemplo. A função linear, que você chamou de comum, é como se fosse uma corrida de táxi sem bandeirada. Se você entrar no carro e não andar nada, você não vai pagar nada. Mas quanto mais você andar, mais você vai pagar, correto? A linear afim seria a sua corrida de táxi com a bandeirada. A bandeirada é um valor fixo que você paga independente do tanto que andar. Então, mesmo que você não andar nada, você já está pagando R$ 4 da bandeirada. Então, quando a distância percorrida for zero, o nosso x é zero, o meu y é R$ 4. Tranquilo? Outro exemplo é custos. Se tudo que você produz está relacionado com o seu custo de forma direta, o que eu quero dizer? Se você não produzir nada, você não paga nada. Tá? Se você produzir algumas coisas, você vai ter um custo de matéria-prima, de mão de obra. Tranquilo? Se você produzir muito, você vai ter muito custo de matéria-prima e mão de obra. Mas você não paga aluguel, você não paga. Enfim, você não tem custo fixo, tá? Ou despesa fixa. Você só gasta se produzir. Isso é função linear. Tá bom? O que é a função linear afim nesse caso? É a realidade. Se você monta um tipo de negócio, você tem que ter energia elétrica. Então, produzindo ou não, você está pagando a conta de luz. Tá? Nem que for a taxa mínima. Você não está rodando máquina. Mas a CEMIG vai te cobrar pela disponibilidade da energia elétrica, pela iluminação pública. Você não está usando água para produzir, mas tem água. Você vai pagar nem que for taxa de esgoto e a taxa mínima da água. Você está num prédio, não é seu, é alugado. Você vai pagar aluguel, independente de produzir ou não. Então, existe um custo fixo. Esse custo fixo é o que nos dá esse entendimento aí, por exemplo, da função linear afim. Tá? Independente de quanto você vai produzir, você já começa gastando. Função linear afim. Tranquilo? Agora, olha que interessante. Ela é a função linear afim e ela também é crescente. Olha, continua sendo crescente. Por que crescente? Porque o A é positivo. E aí nós temos, da mesma forma, tá? Se eu for trabalhar com números negativos, vamos imaginar, quando o x for zero, tá? Nós já usamos, x agora é menos 1.
Ó, x agora para nós vai ser menos 1. Eu vou pôr uma bolinha de outra cor para a gente representar, tá? Essa outra aí, ó. X agora é menos 1. Ó, ficou tão pequenininho que dá para carregar. X é menos 1. Pronto. Quando x for menos 1, ó, menos 1 mais 1, quanto que é y? Ó, gente. Ó, x é menos 1. Y é mais 1. Quanto que é menos 1 mais 1? Travou aí, gente? Travou, né? Sebastião, Galera, tá escutando? Sebastião. Oi. O pessoal tá respondendo no chat, fica mais atento no chat. Todo mundo tá falando é Ah, por lá. eu tô em outra tela. Mas vamos lá. Tá, tranquilo, tá respondendo ali bacana. Então, olha só, eu quero que vocês entendam essa operação, tá? Então, quando x for menos 1 mais 1 vai ser 0. Então, olha só, nós vamos ter um y igual a 0, tá? Quando x for 1, for menos 1. Então, quando x for menos 1, o meu y é 0. Ó, menos 1 para x, o meu y é 0. Aí eu chamo a atenção de vocês para uma coisa extremamente importante aqui, tá? O que é que nós estamos falando? O zero de x está aqui no meio, não está? Qualquer lugar que eu subir em y é zero de x, tá? Tranquilo? Olha, zero de x. Eu vou colocar a nossa bolinha lá. Tá aqui. X, eu falei que x para nós vai ser. Eu já tinha usado o zero, eu falei que x era menos 1, né? Então, x para nós, ó, é menos 1. Onde é que é menos 1? É aqui. Né? Quando ele for menos 1, o meu y vai ser menos 1 mais 1, 0. Tranquilo? Não. Sabe por quê? Porque eu falei que o nosso x é 1, que o nosso x é menos 1. Então, o nosso y é 0, o nosso x é 0. Ih, mas travou foi o meu aqui agora. Vocês estão conseguindo acompanhar o curso aí, gente? Não? Tá, peraí. Deixa eu apagar isso aqui e fazer de um outro jeito para vocês não ficar confusos, tá? Bom, eu acho que travou foi por causa disso aqui, ó. Deixa eu criar essa bolinha que quando eu puser ela tá ficando confusa. Aqui, ó, só para explicar para vocês o seguinte. Imagina, tá? Eu mudei o sinal. O que vai acontecer com a minha reta é que ela vai fazer agora esse outro tipo de operação aqui, ó. Tá? Vamos simbolizar desse jeito a linha azul aqui, ó. Bom, se ela é uma função linear, afim, ela não passa pelo zero, tá? Então, olha só, interessante. Ela é linear afim, mas ela é decrescente. Porque o meu A, ó, é negativo. A pessoa, mas como é que você conseguiu fazer isso aí? Bom, é claro que aqui eu usei umas linhas, né? Tá travando para mim aqui, não sei o que é aqui. É claro que aqui eu usei uma linha só para representar, porque o que eu quero que vocês compreendam agora é só esse cálculo, tá? Depois a gente vai fazer os outros cálculos, fazer gráfico bonitinho, que vocês compreendam agora comigo que a função linear afim, ela não passa pelo zero, ela está sempre acima ou abaixo, tá? E que, se o x for negativo, ela é decrescente, tá? Se o x for positivo, ela é crescente. Tranquilo? Deixa eu interromper aqui. Olhar esse chat lá. Tá, joia. Natália. Bacana, bacana. Joia, gente. Olha, existe uma dificuldade gravada. Elas já estão lá na sala da disciplina, tá? Já tem algumas lá que você já pode entrar lá e assistir, tá? Hoje mesmo eu testei lá, viu? Hoje você dá uma olhadinha lá que ela vai aparecer lá. Já tá lá, tá? Eu até olho daqui a pouco de novo. Então, olha só. Qual é a dificuldade que às vezes as pessoas têm para conseguir compreender alguma desses conceitos?
Quem é que tá falando? Carolina. Carolina, eu vou compartilhar ela só para ter certeza, tá? Vamos lá. Cadê? Tá. Vocês não estão vendo que eu tô num outro lugar. Eu vou compartilhar para vocês verem lá, tá? Apareceu para vocês aí já? Apareceu, né? Muito bem. Então, olha só. Aqui, ó, em material, aqui embaixo tem aula de matemática, equação, relação e função. Depois, aula de matemática, funções. São as duas aulas anteriores que nós falamos, tá? Então, quando você clicar aqui, vai abrir automaticamente, você pode testar aí, tá? Eu não vou clicar aqui, que não adianta, que ele vai abrir uma janela separada. Aí você não vai... Eu vou clicar, vou interromper e compartilhar ela só para vocês verem que ela está que está funcionando, tá? Ó, vou puxar ela lá para vocês, só para vocês verem aí, ó. Pronto. O que está aparecendo aí agora é a aula gravada que eu abri lá, tá? Então está funcionando. Eu vou dar um pause nele lá agora, tá? Ó. Pronto, parou aí, ó. Então, só para vocês verem que eu estou assistindo direto de lá mesmo, tá? Já está à disposição de vocês lá, tá? Tranquilo, filha? Conseguiu olhar? Joia, bacana. Então, muito bem. Agora, vamos ver aqui, tá? Um pequeno exercício com vocês aí, tá? Eu vou escolher alguém para me responder, tá? Olha, existe um domínio, tá? Existe um domínio, aqui eu estou chamando de X, representado pelos números 0, 1, 2 e 3, tá? E existe uma função f de x que eu estou dizendo que ela será 2x mais 1. Ok? Bom, existe uma outra, eu vou perguntar essa primeiro, para não agarrar muito para vocês, tá? Eu vou projetar agora lá para vocês não ficarem perdidos, tá? Muito bem. A função que nós estamos falando agora, eu escrevi no quadro para vocês aí, ela é uma função, porque eu coloquei que é f de x, tá? Ou seja, eu acho o valor de y fazendo essa continha que está aí, tá? 2 vezes x mais 1, tá? E agora, eu vou perguntar para vocês, eu vou escolher uma pessoa, tá? E vai responder basicamente para mim duas perguntas, tá bom? Eu vou pegar aqui agora o Cleison, viu, Cleison? Você vai dizer para mim, Cleison, se essa função aí é linear, se é linear afim, se ela é crescente ou decrescente. Que tipo de função é essa, Cleison? É nessa hora que a gente vê se o aluno está na sala ou se saiu, né? Ela é Demorou? crescente? É o quê? Ela é uma função crescente? Crescente. Ela é uma função linear ou linear afim? Pode falar, meu querido. Ela é linear ou linear afim? Ela é linear, no caso. Linear? Vamos lá, mais uma pessoa. Esther. Esther, essa função ela é uma função crescente, como o Cleison falou, porque o nosso A, né, o 2x lá é positivo. Então, quando ele é positivo, crescente. Tá? O Cleison falou que ela é uma função linear. E aí eu te pergunto, Esther, ela é uma função linear ou uma função linear afim? Professor, não vou saber responder. Mas é por isso que eu faço as perguntas, gente. É por isso, porque enquanto eu estiver falando sozinho, eu não posso achar que vocês não têm dúvida. A internet tá caindo toda hora. Não sei se você viu que tá saindo e eu tô entrando, Vi. saindo. Mas Aí tá eu ficando gravado, dá para assistir, tá tá? gravando. Eu ia até falar com você.
Não sei se você tinha visto mais cedo, minha internet tá horrível. Eu vi. Mas então, olha só aqui para a gente entender, ó, Cleis, olha só, Cleis, ela é realmente, Cleis, uma função crescente, porque ó, esse valor aqui do x é positivo, perfeito. Agora, olha só para você ver, Cleis, esse aqui ó, é o meu ax, tá vendo? E esse aqui, ó, mais um, é o meu mais b. Então, ela deixou de ser uma função linear e passou a ser uma função crescente, porque eu estou fazendo uma outra operação aqui, ó. Tá? Essa foi a resposta, a sua resposta foi bacana, foi legal, só ficou incompleta, tá? Nós temos que tomar cuidado, gente. Então ela vai ser uma linear assim. Isso. Ela é crescente porque aqui, ó, ela é uma função linear crescente, porque aqui é positivo, ó, perfeito, né? E ela é uma função linear afim, porque eu estou fazendo uma operação aqui. Ó. Até aqui, ela seria só função linear. Mas quando eu faço esse acréscimo de operação aqui, ó, eu acrescento o nome nela de função afim. Tá? Bem, Professor, oi. é qualquer acréscimo de operação? Qualquer Vamos ver? coisa após isso aí faz ela virar uma afim? Vamos ver aqui. Quais são os acréscimos que eu posso fazer aqui? Por exemplo, se eu fizer aqui uma outra multiplicação, continua sendo 2 vezes x. Tá? Continua sendo. Então não conta. Se eu fizer uma divisão, continuou sendo uma função linear, não tem problema. Quais são as operações que eu faço aqui para ela virar uma função linear afim? Uma adição ou uma subtração. Tá? Exemplo, 2x mais 1. Essa aí, tá? Eu vou aproveitar, vou perguntar a vocês na outra também. Olha, 3x menos 2. Então, olha só. Função linear afim, porque eu estou somando. Função linear afim, porque eu estou subtraindo. Tá? Todas as duas são crescentes, porque aqui é positivo. Vamos ver outro exemplo aqui do lado, tá? Aqui embaixo, olha. F de x, vou mudar um pouquinho a cor da letra para a gente separar essas coisas, né? Ó, f de x é igual menos 2x mais 3. E vou pôr uma outra, já te passo a palavra já, tá, Guilherme? Só um minutinho, tá? E uma outra aqui embaixo, ó, f de x igual, aí já ficou feio, hein? F de x igual a menos 3x menos 2. Então, olha só. Todas essas funções são funções linear afim, porque eu estou fazendo aqui uma outra operação. As duas primeiras são função linear afim crescente, porque o x é positivo. E as duas de baixo são função linear afim decrescente, porque o valor do x é negativo. Ok? Diga, Guilherme. Tá, só me tira uma dúvida. Em Claro. relação a esse f de x, esse f de x não representa o valor de y na cruz Isso. que você fez lá? Por que Isso. que coloca f de x ao invés de y? Eu vou te explicar agora. Olha, vou diminuir isso aqui, tá? E vou colocar essa explicação para nós do lado de cá. Vamos lá. Qual é o conjunto que eu estou trabalhando aqui? Qual é o meu domínio? X, não é? Isso. O meu y está em função do valor de x. É isso que quer dizer. Tá? Bem, Então, vou dar um outro exemplo dizendo assim, ó, que o meu A... Não gostei dessa cor, não. Vou botar o preto aqui. O meu A, tá? Ó, o meu domínio A, ele é 2, 3 e 4. Ok? A minha função de A é igual
2 vezes A mais 1. Então, o que mudou aí, Guilherme? Não, mudou o x. Eu queria saber se a função de A é y. Por que coloca a função de A se não quer descobrir, não é o y? Mas o valor de y muda em função do valor de x, não é? Eu sei que muda em função do valor de x, mas eu não quero descobrir, não é o y? Aham. Totalmente Então, desnecessário. a matemática tem essas coisinhas, né? E aí nós falamos assim, ó, quando a gente vai fazer os cálculos, né? Olha, vamos pegar de cima lá, né? X e Y. Aí nós falamos que x é 0, 1, 2 e 3. E que y é igual 2 vezes x mais 1. Isso mesmo. Então, qual é o valor de y aqui? 2 vezes 0 mais 1. 2 vezes 0, 0 mais 1, 1. Por que não deu 0? Porque ela é uma função linear afim. X agora é 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 3. Agora é 2. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Agora é 3. 2 vezes 3, 6. Mais 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 7. Viu como você conseguiu deixar bem mais fácil numa tabelinha falando que isso é o valor de y do que todo esse rolê que você deu aí? Mas é porque eu tenho que ensinar vocês da forma que vocês encontram nos livros também, né? Existe o conceito que a gente aprende, tem que aprender. Eu não estou preso aqui a ensinar vocês da forma perfeita, porque eu não estou formando vocês em matemática. Vocês estão fazendo matemática para gestão, é diferente, né? Mas quando você vai pegar um livro para dar uma estudada, se eu não falo com você de f de x, quando você bater a sua olho, você fala assim, o que é isso aqui? O pessoal não me ensinou isso, não. A matemática complica a própria matemática. Mas é por isso que o meu objetivo com vocês é simplificar. Exato. Então, olha aqui, ó, nesse caso. O que nós vamos fazer? Olha, A, né? Tabelinha. E do outro lado é o nosso, nós B. vamos chamar ele de B, a próxima letra depois do A. Como é que eu acho o B? 2 vezes o A mais 3. O meu A é 2, 3 e 4. Então, 2 vezes 2, 4. Mais 3, 7. 2 vezes 3, 6. Mais 3, 9. 2 vezes 4, 8. Mais 3, 11. Isso quer dizer que do lado de cá, nós temos, olha que bacana, como é que é simples, ó. O nosso x, o nosso y e a nossa relação. Muito mais fácil. Do lado de cá, nós temos o nosso domínio, né? Ó, o nosso domínio. Aqui nós temos a nossa imagem e a nossa relação. Bem Tranquilos? melhor. Agora sim. A matemática é gostoso por isso, viu? Deixa eu ver lá se tem alguém falando lá no chat. Tem 8 mensagens. Aqui está rachando os bicos ali, assim que vocês... Bom, nós temos que fazer alguns exercícios, tá? Para que a gente possa fixar os conteúdos. Por isso que eu não corro e não assusto e não apavoro, né? Eu falei que nós vamos caminhar juntos, a gente vai crescer juntos, tá? E é preciso exercitar, viu? Então, vocês fizeram para mim exercício de equação de primeiro grau para lembrar lá atrás, fizeram equação de segundo grau para relembrar. Aí eu trouxe para vocês agora uma coisa que é um pouco diferente. Eu vou explicar para vocês por que é diferente, tá? Não vou salvar esse aqui. Olha só. Qual é a diferença da equação para a função? Qual que é a diferença? 2x mais 3 é igual a 0. Isso é uma equação. Eu vou achar o valor de x. Ok?
Bom, deixa eu transformar esse 3 no 8, para vocês acharem um valor redondo. Então, você vai dizer que x, tá? 2x, é igual a menos 8. O 8 passou para o outro lado. Então, x é igual a menos 8 dividido por 2. X é igual a menos 4. Você achou o valor de x. Mas aqui não era função. Não tem relação. Você só tem uma variável, só tem um incógnito, só tem um x. A diferença é que quando eu falo que f de x é igual a 2x mais 8, tá? Eu tenho que te dar o valor de x. Então, eu tenho que dizer para você que x é igual a 1, 2, 3. Então, aqui, você calcula o valor de x. Aqui, você usa o valor de x para achar o valor de y. Y é igual a 2x mais 8. Ora, se o valor de x está mudando, o valor de y também vai mudar. Para cada valor de x, y tem um resultado diferente. Então, por isso que nós fazemos a tabelinha, tá? Para encontrar o valor de y de acordo com os valores de x, os meus domínios, né? Achar a imagem correspondente. Sebastião, Então, quando x for 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais 8, 10. Quando x for 2, 2 vezes 2, 4. 4 mais 8, 12. X é 3, 2 vezes 3, 6. 6 mais 8, 14. Agora, a partir do conjunto que eu dei, vocês encontraram a sua imagem. Ou o contradomínio. Domínio e imagem. Tranquilo? Oi. não é querendo ser chato, não, mas a partir desse domínio da imagem que nós encontramos, que vamos jogar, fazer aquele esquema das bolinhas naquela cruz para poder achar a linha, correto? Isso, aquela bolinha, aquela cruz que nós estamos falando, né? Chama-se plano cartesiano. Isso mesmo, perdão, me fugiu o nome da mente. Eu vou rabiscar um para nós aqui, tá? Não vai ficar perfeito, porque eu estou desenhando a mão livre, tá? Sem problema. Então vamos lá, eu vou desenhar um para nós aqui. Ó, só para vocês terem uma ideia mais ou menos. Eu ponho uma setinha aqui e uma setinha aqui, ó, para indicar que os números estão crescendo para cima, tá? Então esse aqui é o meu Y. E esse aqui é o meu X. Os números crescem de baixo para cima, da esquerda para a direita. Tá, então Bom? na primeira nós achamos 1 e 10, correto? Repete, por favor. Lá na primeira, na imagem, esqueci o nome, no X e no Y que a gente encontrou foi 1 e 10. Então a gente vai fazer uma linha traçando no valor de 1 no X e 10 no Y, correto? Vou explicar a você. Só que eu primeiro quero chamar a atenção para uma coisa importante, tá? Que é o espaçamento. Eu vou montar aqui um conjunto, ó. Vou pegar aqui o X, vou dar o valor de X, eu tenho que dar, tá bom? Então vou pôr menos 2, menos 1, 0 e 1. Ô, pessoal, por que você não pôs o 2? Eu estou mostrando para vocês que não precisa, tá? Não tem que ser igualzinho. Não precisa ser assim. Então eu vou pegar o X, vou desenhar ele na minha reta aqui, ó. Aqui no meio eu tenho 0, tá? Tá o 0 aí. Andou uma casinha, eu tenho 1. Andou mais uma casinha, eu tenho o 2. Mais uma casinha, o 3. Olha, do 0 para cá, a mesma distância, eu tenho 1 negativo. Mais uma casinha, a mesma distância, eu tenho o 2 negativo. A mesma distância, eu tenho 3 negativo. Então aí, eu tenho o x de menos 2 a 1. Precisava eu escrever de menos 3 a 3? Não, mas eu quis fazer, tá? Para ficar simétrico, ficar bonitinho, não tem problema. Tá? Então, o meu domínio, que é o valor de x, esse valor aqui, está representado aqui embaixo. O meu domínio. E a minha imagem, qual é o número que eu vou pôr? Serão os mesmos? Não. Eu dependo
de encontrar ele, tá? A função dos valores de x. Então, eu vou dizer aqui que f de x vai ser igual a x mais 1, só para não ficar números muito grandes, tá? Só para não ficar muito grande. Muito bem. Ah, então agora eu sei quais os números que eu vou pôr em y. Não, não sei. Eu tenho que fazer ainda. Eu tenho que fazer assim, ó. X, né? Olha, x é menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E eu vou achar agora os meus y, tá? Fazendo x mais 1. Então, menos 2 mais 1, vocês fizeram a continha e acharam menos 1, né? Você deve 2 e pagou 1, ficou devendo 1 ainda. Menos 1 mais 1, então ficou 0. Você devia 1 e pagou ele. Está em crédito agora lá com a loja, né? 0 de x mais 1 é 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. Ah, agora nós temos os valores para colocar nesse eixo aqui de y, a nossa imagem, tá? Então vamos desenhar a nossa imagem. Atenção, é de 0... Professor, Oi? então aí no caso agora a gente tem um domínio e contra-domínio. Exatamente. O domínio é aquele que nós demos, ó, o domínio está aqui, e aqui do lado de lá nós temos o contra-domínio ou imagem, né? Tranquilo? Tranquilo. Aí agora, olha como ficou bacana, ó. Eu vou lá no gráfico, lá no meu conjunto e falo assim, ó, x é menos 2, y vai ser menos 1. Eu venho aqui, olha, ó, x é menos 2. Y vai ser menos 1. Ah, então y vai de menos 1 até 3. Então, bora fazer assim, ó. Eu venho 1 para baixo, ó, a mesma distância. Vai ser 1 negativo. 0, ó, a mesma distância, 1 positivo. A mesma distância, 2. A mesma distância, 3. O que eu estou falando? Não precisa ficar perfeito, tá? Porque é um esboço e o esboço é um rascunho. Mas observa que a distância que tem entre cada número está aumentando de 1 em 1, tem que ser o mesmo espaçamento. Exemplo, eu não posso falar que o 4 é aqui. Tá? Porque o espaço que tem entre o 4 e o 3, de 1, está maior do que do 2 por 1. Então o 4 não tem que ser aqui, o 4 tem que ser aqui, ó. Tá? O 4 tem que ser aqui. Tranquilo? Esse é a chamar a atenção sua, porque senão não vai ter uma reta, você vai ter uma curva. Muito bem, agora vamos ligar os pontinhos, tá? Que é x é menos 2, ó, x é menos 2, y é menos 1. Então, quando o x é menos 2, eu tenho que ligar ele aqui no menos 1 de y, ó. Eu vou andar para cá, deu uma bolinha, tá vendo? Quando eu ligo menos 2 de x em 1 de y, deu uma bolinha aqui, ó. Ok? Ó, x é menos 1. X é menos 1, tá aqui, ó. Menos 1. Quando x é menos 1, y é 0. Ó, o que eu quero dizer para vocês? Ó, 3, 2, 1, 0. Qualquer lugar na reta x é 0 de y. Perceberam? Qualquer lugar na reta x, na reta y, ó, eu desci 3, 2, 1, 0. Aqui também é 3, 2, 1, 0. Então, qualquer lugar na reta x é 0 de y. Então, x é menos 1, y é 0. X é menos 1, y é 0. Passou. Onde é que está a bolinha aí? Onde é que eles encontraram aí? Ok? Ó, agora, x é 0. X é 0. E o y? Y é 1. Então, quando x é 0, y é 1. Onde é que ele está passando aqui? 1. Depois o x é 1. X é 1. Quando x é 1, y é 2. Ó, x é 1 e y é 2. Onde é que está a bolinha? Está aqui. Agora, o x é 2 e o meu y é 3. Quando o x for 2, ó, eu vou subir o 2 até encontrar o 3 de y lá. Tá? Formou um pazinho. Pronto, ó. X é 2, y é 3. Formou. O que eu faço aqui agora? Agora, eu emendo esses pontinhos, tá? Eu emendo esses pontinhos formando a nossa reta.
Mas ficou faltando o ponto zero ali, né? Ou ele não Qual tem- zero? Qual zero? O zero não teria que passar pelo original? Passar pela origem? Olha, x mais 1, tá vendo aqui? Sim. Se ela é uma soma, nós estamos dizendo que ela é uma linear afim. Ah, tá. Então não passa pela origem. Perdão, esqueci dessa parte. Tranquilo? Onde é que os alunos costumam agarrar um pouquinho? Tá? Aonde é que costuma dar problema? Aqui, ó. Nisso que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Ó. Nós temos que ter clareza nisso aqui, ó. Esse cantinho nosso aqui, onde as duas se cruzam, tá? É o meu zero, tá? Cadê deixa eu pegar o pincel aqui. Ó, onde as duas se encontram é o meu 0 e 0. Tranquilo? É o 0 de x e o 0 de y. Pus as duas em cima da outra, combinou 0 com 0. Tá? Então, esse cantinho aqui, ó, eu vou chamar ele de ponto A, tá bom? Ó, ponto A. Qual que é o endereço do ponto A? 0 de x e 0 de y. Tá bom? Tranquilo até aí? Ó, A. 0 de x e 0 de y, tá? Lembra que eles andam sempre juntos? Primeiro o x, depois o y. Ponto B. Ó, ponto B. Eu vou falar que é 0 de x e é 1 de y. Cadê o 0 de x? Ó, 0 de x é aqui. E o 1 de y é aqui em cima. Ó. Vou pôr ele aqui, ó. 1. Então, essa bolinha aqui, ó, que eu estou pondo aqui agora, ela representa para nós o ponto B, que é 0 de x e 1 de y. Eu vou colocar o ponto C aqui, dizendo que ele é 5 de x, tá? 5 de x e 0 de y. Troquei. Vamos lá. 5 de x, então eu vou caminhar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de x está aqui. E é 0 de y. Olha, o 0 de y é aqui, ó. Desceu, 0. Qualquer lugar aqui é 0. Então, 5 de x e 0 de y é aqui. Então, aqui é o meu ponto C. Tranquilo isso aí? Tranquilo. Bom, nós vamos parar por aqui, rapaziada, porque já estourou nosso horário. Chamada não? Oi? Você não vai fazer... A minha chamada é o chat seus aqui, querido. Ah, tá. Vocês sabiam, né, que a entrada suas aqui e a participação sua aqui fica listada lá. Tudo que vocês falam, que vocês conversam. Você sabe disso, né? Entendi. Vocês sabem disso, não sabe? Sim. Eu uso isso, sabe por quê, querido? Deixa eu te explicar aqui como é que é interessante, quer ver? Deixa eu colocar um negocinho, só para vocês terem uma ideia. Eu vou pôr um negócio. Tenta ler ele para mim, tá? A última mensagem que eu escrevi, vê se você consegue ler ela para mim aí, ó. Você viu o tanto de coisa que é escrito? E as pessoas falando, perguntando. Se falar palavrão, fica tudo aí salvo também? Sim. E além disso, eu tenho aqui na tela, tá? Quando você clicar aí lá em cima em pessoas, tem lá pessoas 19. Se você clicar lá, você vai ver o número, todo mundo que está presente. Tranquilo? Top, hein? É porque é o seguinte, 50 minutos de aula, se eu for ficar 10 minutos para chamar, não tem mal, não. Não compensa também, não? Meus queridos, eu vou colocar lá agora esse, que nós falamos até agora, um exercício, uma descrição, para a gente ganhar tempo. Hoje, professor? Vou. Não, hoje não, eu coloco amanhã, tá? Porque eu termino a aula 10 horas, vou descansar um pouquinho, amanhã eu coloco, tá bom? Ah, tá bom, então. Olha o tanto que nós passamos, nós já passamos 18 minutos da nossa aula já. Beleza, então. Gente, fica com Deus. Acabou, né? Bom descanso. Fica com Deus e boa Amanhã, noite. boa noite. Amanhã eu encontro com vocês, primeiro horário,
para falar de estágio, o pessoal que está com estágio aí, tá bom? Beleza. Fala. Então, até amanhã, gente. Com Deus. Tchau, tchau. Foi bom ver vocês, viu? Tchau, tchau. Com Deus. Com Deus.